Então, vamos lá, ó. O que a professora falou, vamos repetir novamente, ó. Eu vou pegar o meu papelão, eu vou cortar com a mesma largura da régua. Depois, eu vou pegar a minha régua na ponta, eu vou ter um marco zero, né? Aqui, ó. O marco zero na ponta. E aí, eu vou fazer um pontinho de 2 centímetros. Depois que eu fizer o pontinho de 2 centímetros, o que nós iremos fazer? Eu pedi para vocês pegassem um palito de churrasco. Se você não tem o palito de churrasco, você pode pegar o lápis mesmo, tá? Tanto faz. Ou uma caneta. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão fazer um furo nesse papelão. Esse primeiro ponto é o nosso ponto de apoio, para a gente poder fazer os nossos círculos, tá? Então, é o ponto de apoio para nós, ok? Depois, então aqui, ó, fiz um furinho aqui em cima, no meu buraquinho aqui do meu papelão, tá? O que vocês irão fazer na sequência? Vocês irão pegar novamente a régua, pegar novamente essa régua, aqui, ó, tá na minha mão. Eu vou colocar o zero em cima desse buraquinho. E aí eu vou medindo o meu tamanho de 2 em 2 centímetros, tá? De 2 em 2. Então, vamos entender aqui, ó. Tá dando para ver aqui o quadro? Até esqueci de perguntar. Dá para ver? Sim. Sim? Então, vamos lá, ó. Vou desenhar aqui, ó. Então, primeiro, nós cortamos o papelão, ok? Utilizamos a régua, ó, desse ponto, mais ou menos aqui, ó. Vou colocar que aqui tenha 2 centímetros. Nesses 2 centímetros que a gente colocou o primeiro ponto, o que nós fizemos? Nós fizemos um furo. Nesses 2 centímetros, ok? Usando a régua. Nesse mesmo papelão, vou colocar aqui, ó. Papelão mesmo. Nós temos aqui o nosso buraquinho, ó. Vou colocar aqui uma bolinha aqui aberta, tá? Nesse furinho aqui, nós vamos medir. Então, lembrando que eu vou colocar o meu zero na minha régua, nesse buraquinho, e nós vamos marcar no papelão de 2 em 2 centímetros. Então, primeiro seria 2 centímetros, depois 4 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Mais ou menos ficaria isso aqui que vocês teriam, tá? E aí, o que acontece? A mesma coisa que vocês fizeram aqui, não fizeram um buraquinho? Vocês irão marcar, fazer o ponto, faz a marcação do ponto, e depois vocês irão furar cada pontinho desse. Cada um, vocês irão furar, tá? Então, aqui, para cada ponto, eu tenho um furo. Para cada ponto, tenho um furo. Para cada um deles, ok? Então, já que eu tenho um furo para cada um do nosso exercício aqui, da nossa régua, tá? Então, vamos olhar aqui para a professora. Como é que eu iria fazer o meu círculo agora? Só para a gente entender. O primeiro furo que vocês fizeram no papelão, tá? Que nós chamamos de marco zero, que é onde vai começar a nossa medição. Eu vou pegar um lápis ou a caneta, mas eu acho que o lápis fica mais seguro no papel, tá?
Então, eu vou pegar o lápis. Essa parte embaixo, que não temos a ponta, eu vou colocar no meu primeiro buraco aqui, ó. Esse buraquinho aqui, ó. Tá? Do jeito que tá aqui na mão da professora. O que eu vou fazer agora? No caderno de vocês, tá? Eu vou pegar esse compasso, vou colocar dessa maneira aqui, ó. Ele vai ficar assim. Então, eu tenho minha folha. Olha aqui o livro, ó. Eu tenho o livro aqui. E vou colocar ele assim, ó. Esse lápis, ele vai fazer o nosso apoio, tá? Quando eu for fazer o círculo, eu vou segurar no lápis. Porque isso aqui já vai estar preso no lápis. Então, eu vou segurar o lápis aqui, ó. Na hora que eu segurar o meu lápis, eu vou pegar, para poder enxergar melhor, eu pego uma caneta, ou eu pego um lápis que tem um grafite mais grosso. Eu vou encaixar no buraco aqui, ó. No meu primeiro buraquinho. Ó. No primeiro buraquinho aqui, eu vou fazer o meu encaixe. Aonde a minha ponta ela vai aparecer do outro lado. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Esse lápis aqui... Vou pegar o pano aqui, fica melhor. Esse lápis que está aqui na primeira ponta, ele é o nosso apoio, que eu falei para você. Então, isso aqui eu não vou mexer minha mão. Eu vou mexer essa mão aqui, vou mexer minha mão direita. E vou fazer com que esse compasso, ele faça o círculo. Então, ele vai girar esse papelão, como se fosse o nosso compasso. Dúvida até aqui? Não. Nenhuma. Então, ele vai girar. O que vai acontecer aqui para vocês entenderem, tá? O valor de 2, o valor de 4, o valor de 6 e o valor de 8, ele representa o raio do círculo que ele representa. Então, aqui, ó. O 2, o 4, o 6 e o 8. Representa o raio do círculo. É a partir desse ponto que eu consigo fazer a minha circunferência, que eu consigo fazer um círculo total. Então, na verdade, o raio sempre vai ser a metade. Por isso eu coloquei lá 2, 4, 6, 8 centímetros. Quando vocês montarem os de vocês, o compasso, e montar os círculos, vão perceber o seguinte. Vai aparecer... Vou pegar essa laranja aqui de ontem, ó. Vou pegar uma laranjinha aqui, ó. Vou pintar aqui, ó. Bem aqui ao meio, que é a marca do meu palito de churrasco, aquele é o centro. Não. Se eu medir do lado direito para a minha esquerda, eu vou ter a medida do raio. Então, vou pegar isso aqui, ó. Então, aqui, ó. Se eu medir daqui até aqui, eu tenho que o meu raio aqui é 14 centímetros, mais ou menos, tá? Um valor de 14 centímetros que é o raio. Então, eu tô dizendo que é a metade. Se aqui até aqui tem 14, do meu lado esquerdo, do meu lado direito também vai ter 14 centímetros, ok? Então, eu quero dizer o seguinte, alunos, tá? Se eu colocar um traço total aqui no meio, eu vou ter o diâmetro do círculo, que, na verdade, é o valor total do nosso círculo. Então, seria isso aqui, ó. Pegar 14 do lado direito e somar com 14 do lado esquerdo, que daria o valor total de 28 centímetros. Então, na verdade, seria o valor
total da minha circunferência. Então, assim, vamos dizer que vocês já printaram aqui a tela para vocês, já printaram aí do celular de vocês? Essas anotações para ter no caderno da prática experimental? Já. Sim? Então vamos lá. Vamos dizer, tá? Para vocês entenderem, que vocês tenham feito o círculo, como eu acabei de colocar ali, tá? Vamos dizer que vocês tenham feito o círculo. Tá? Aqui vamos dizer que é o meu centro, ok? O que eu quero que vocês vão fazer depois, tá? Então, eu sei que daqui, da minha direita, que tá a minha mão aqui, do meu lado direito que aparece aqui para mim, aqui eu tenho o valor de uma reta. Vamos dizer que a reta aqui fosse de 10 centímetros. Se esse lado tem 10, o outro lado também tem que ter 10 centímetros. Quando a gente mede com a régua, eu tenho o valor total. Nesse caso aqui, o valor de 20 centímetros. Esse 20 centímetros, ele representa o diâmetro. Então, podemos colocar o seguinte, que esse diâmetro, vou colocar aqui, ó, é o valor total do círculo. O que a professora está querendo dizer? Eu estou falando de tamanho. Então, se eu fizer a minha régua de 1 em 1 centímetro, então seria, ó, eu medi lá, 1, 2... Oi, Vinícius? Ô, professora, desculpa, quantos centímetros? Oi? Quantos centímetros? Aqui? Aham. Aqui tem 10 e 10, total é 20. Tá. Então, vamos lá para a gente entender. Então, vamos dizer assim, se eu fizer uma régua, tá? Um compasso caseiro. Se eu medir de 1 em 1 centímetro, seria assim. Lembrando que sempre o primeiro ponto, que é o buraquinho maior, é o ponto zero, onde a gente vai iniciar a contagem. Então, eu medi lá no 1, lá coloquei no 0. Aí eu medi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quer dizer, cada ponto que eu estou medindo nessa régua representa o meu raio. Quando eu faço a circunferência, que é o tamanho do círculo, eu tenho o valor total. Então, na verdade, eu vou ter o dobro do raio, tá? Então, como eu coloquei aqui, como aqui eu tinha um exemplo, coloquei 10 de um lado, do outro lado tem 10, quer dizer que a circunferência total, o círculo total, tem que ter 20 centímetros, que é o valor do todo. Pergunto para vocês, dúvidas sobre isso? Não. Na verdade, não tem só essa maneira de fazer a circunferência, tá? Podemos fazer também pelo barbante. É a mesma coisa, ó. Eu pegaria o barbante. Aqui, ó. Também posso fazer dessa maneira, ó. Pego o barbante. Vem aqui no lápis, ó. Pego o barbante, amarro no lápis. Também é uma maneira de fazer, ó. Deixo bem amarradinho para ele não escorregar, tá? Ó, mesma coisa do papelão. Eu vou segurar o lápis, ok? O que eu vou colocar aqui na ponta? Eu coloco uma caneta, eu coloco um lápis. E o que eu faço? Eu faço aqui, ó. Eu faço a circunferência. É a mesma coisa que eu fizesse do compasso caseiro. É igual, tá? Então, são maneiras diferentes de poder fazer o círculo. Por que a professora está ensinando isso? Porque, às vezes, por exemplo, você precisa de um professor pede para você, um outro professor que não seja eu.
tá? Pede para você fazer lá um círculo que tem um diâmetro de 15 centímetros. Naquele momento você não tem um compasso, mas você já sabe que você pode fazer um compasso caseiro e fazer a sua circunferência. Lembrando o seguinte, ó, quando eu usar o barbante, só para você ter uma ideia, tá? Eu tenho que fazer a medição primeiro, ok? Eu não posso pegar um barbante aleatoriamente, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um barbante de 2 centímetros, na hora que eu fizer o meu círculo, vai ser um círculo total de 4 centímetros. Se eu pegar um barbante, se eu medir um barbante com 10 centímetros, a minha circunferência vai ser de 20 centímetros, tá? Então, é feito com a medida. Sempre eu vou ter que estar medindo com a régua, tá? Quando eu não tiver um compasso na mão para fazer esse tipo de material no momento que vocês estiverem estudando. Dúvida dessa aula? Pergunta dessa aula? Espero que tenham gostado da aula da base experimental. Seria bom que vocês fizessem aí na casa de vocês para poder ver e acompanhar. Mas espero que vocês tenham gostado dessa aula. Porque agora nós vamos iniciar aí para vocês a aula de matemática. Dúvida aqui na base experimental, pessoal? Não. Nenhum? Então faz o seguinte, ó. Como vocês não trouxeram material hoje, tá? Então, na próxima aula, presta atenção. Na próxima aula, vocês já irão trazer para mim a regrinha de vocês pronta. Ok? A regrinha de vocês pronta para a próxima aula. E aí nós vamos fazer, uma circunferência, vamos fazer um círculo. Nós vamos montar o nosso compasso. Quem assistiu a aula do professor Jonas essa semana, ele montou com vocês um transferidor. Então, nós vamos fazer também esse transferidor para trabalhar com algumas medidas, tá? Lembrando que, só para fazer um pequeno comentário aqui, tá? Eu não sei se vocês têm na casa de vocês, ok? Ó, nós vamos montar um transferidor. Esse aqui é de 360 graus e esse aqui é de 180 graus, tá? Então, nós vamos montar um de papel, ok? Para vocês aprenderem. Agora vamos para a nossa aula de matemática agora. Acabou nossa aula de prática experimental, já que vocês não têm dúvida. Então, vamos lembrar que nós fizemos a última aula de matemática? Na nossa última aula, nós aprendemos a unidade de comprimento. Vocês lembram? Sim. Sim, né? Vocês lembram como é que a gente fazia a transformação da unidade de comprimento? De que maneira a gente fazia? Alguém pode me dizer? Como é que a gente fazia a transformação de unidade de comprimento, pessoal? Como é que a professora montou para vocês aprenderem? Isso, Fernanda, com a escadinha. Então, nós vamos voltar nela de novo agora. Só que agora nós vamos trabalhar com a... Vou colocar aqui, ó. Unidade de área. Agora nós vamos trabalhar com a área. Lembrando que naquele momento que vocês aprenderam, aquele nós aprendemos só a medida de comprimento. Então, aquela medida de comprimento que nós aprendemos, tá? Então, para a gente conseguir entender, que na verdade como fosse a unidade de uma régua. Na verdade, eu estou trabalhando só com o comprimento. Quando eu falo de área, tá? Nós estamos falando do quadrado agora. Isso aqui, ó. Área. A área leva para a gente o quadrado. E o quadrado, ele tem lados iguais.
O que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Vamos dizer que o nosso quadrado, tá? O lado dele mede 1 centímetro, tá? Então, é o seguinte, ó. Nessa lateral, tá? Nesse comprimento vale 1, nesse comprimento vale 1, na outra lateral vale 1, em cima vale 1. Como nós estamos trabalhando com lados iguais, então eu vou dizer que eu tenho 1 centímetro ao quadrado, tá? Por causa desses lados que são iguais. Professor, eu vou ter um lado diferente? Vai. Quando eu trabalhar com o retângulo, tá? Mas se eu falar da sua área, tá ok? Do retângulo, então aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Aqui eu tenho uma medida, vamos dizer que aqui fosse 2 centímetros. Aqui eu tenho 4 centímetros. Aqui eu tenho 2 centímetros. E aqui eu tenho 4 centímetros. Só para a gente ter uma noçãozinha, tá? Então tem o seguinte, ó. O meu lado esquerdo e o lado direito, eles têm que ter a mesma medida. A parte superior e a parte inferior, ele tem também a mesma medida. Se eu quiser achar a área, tá? Então, nós temos a forma da área, que é base vezes altura. Então, aqui daria 8 centímetros ao quadrado de área. Agora, se eu quisesse saber o tamanho do retângulo, que no caso é o perímetro, bastaria somar todos os lados. Então, para não confundir. Área é a parte, vamos dizer isso para vocês, é a parte da superfície que eu estou vendo. O perímetro representa o tamanho do retângulo ou o tamanho do quadrado. Só para ter essa diferenciação. Já que nós estamos trabalhando com área, tá? Então, o que acontece? Eu não estou trabalhando somente com uma medida reta só, tá? Eu estou trabalhando com outras medidas. Então, toda vez que eu falar da área, sempre vai ser elevado ao quadrado. Então, área, a unidade de medida é ao quadrado. Então, no caso, teria, se eu colocar aqui 2, metro ao quadrado, quilômetro ao quadrado e centímetro ao quadrado. Tem que lembrar o seguinte, toda vez que eu falo de unidade de comprimento, eu não posso esquecer as unidades, tá? Não é simplesmente falar assim, que 2 vezes 4 é igual a 8. Se eu estou perguntando da área, a área ela tem uma medida. Então, essa medida ela tem que ser colocada. Pode copiar essa primeira parte aqui, ou tirar uma foto, se vocês quiserem. E aí, nós vamos para a nossa escadinha. Quando vocês terminarem, vocês me avisam. Só para lembrar vocês, tá? Esse conteúdo que nós estamos vendo é referente ao 6º ano, tá? É uma revisão. Nós temos o conteúdo do 7º também junto com o conteúdo do 6º. Para a gente estar relembrando para estar fazendo.
Quando terminar, vocês me avisam que eu continuo. Já tiraram foto? Eu não sei explicar, sabe? Eu estou sentindo um pouco de falta das minhas irmãs. Oi? Elas vêm nessa semana. Que dia? Papai vai buscar, acho que ela sexta-feira. Ah! Você quer voltar a morar lá? Eu sei que você sente falta delas, mas elas vão. Tomara. Você devia ir lá também, às vezes. Não. Vamos lá, bonitos? Podemos continuar? Mas fala, olha, se você ainda tá. Podemos continuar? Pode colocar o exemplo ali? Pode explicar? Sim. Sim? Então vamos lá, pessoal. Vamos Sim. lembrar da nossa escadinha? Que nós vamos precisar dela, ó. Nós fizemos uma escadinha para a unidade de comprimento. Agora vamos fazer uma escadinha para a unidade da área. Então vamos lembrar aqui a nossa escadinha. Então nós tínhamos aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só para te relembrar o seguinte, ó. Na unidade de comprimento, a professora tinha falado que era múltiplo de 10 em 10. Porque nós tínhamos o valor de 1.000, de 100, de 10, de 1/10, 1/100 e 1/1000. Agora, nesse momento, eu estou falando de área. Então, todas essas unidades nós vamos levar ao quadrado. Então, vamos colocar um 2 no quilômetro, um 2 no hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, todos eles são ao quadrado. Lembrando que nós estamos trabalhando, tá? A nossa unidade de sistema de medida, ele é decimal. Então, vamos olhar o seguinte, ó. Vou apagar aqui para vocês entenderem. Vamos lembrar, o nosso quilômetro, na unidade de comprimento, o valor dele aqui é 1.000. Vocês lembram disso, não lembram? Hein, galerinha? É 1.000, ok? Só que acontece, nós temos 1.000 metros. O que eu falei para vocês? Eu só estou trabalhando, vou botar minha régua, somente com o comprimento. Agora eu trabalho com área. Então, área é como se fosse o quadrado, que é o valor do todo, quadrado, que vamos trabalhar. Se lá, tá? Se lá é ao quadrado, se lá estou dobrando, esse valor de 1.000 ia virar quanto se eu dobrar? Hein, galera? Vamos pensar, vamos raciocinar. Se na unidade de metro eu tenho 1.000, se eu dobrar o 1.000, quanto que vai aparecer para vocês? Se eu dobrar o valor de 1.000? 2.000. Dobrar. Então, só estou dobrando 1.000. Não estou falando dobrar em referente de multiplicação. Estou falando de questão de área. Se eu tenho uma área, vamos lá, se eu tenho um comprimento de 1.000 metros, se eu trabalhar com uma área de 1.000 metros, quanto seria esse valor aqui? Qual seria o valor? Vamos lá, gente. Eu estou dobrando a quantidade do número. Eu não estou dobrando referente assim, 1.000 vezes 2. Não pensa nisso agora. Quem estaria dobrando? O número 1 ou o número
menos zero. Vamos lá, para ficar mais fácil. Se eu falar em dobrar um número, eu tenho 1000. Quem estaria dobrando? Isso, Fernanda. Eu estaria dobrando a quantidade de zeros. É ele que eu vou dobrar. Porque eu estou falando de uma área quadrada. Tá? Então, se aqui, ó, é 1000, então aqui vai ser 1.000.000. Vou colocar aqui, 1.000.000. Se aqui, vamos lá. Se aqui é 100, lembra que você está dobrando a quantidade de zero. Ó, o hectômetro é igual a 100 na unidade de comprimento, só a reta. Lembra que eu estou falando em questão de zero, não estou dobrando o número 1, que é toda a minha base é base 10. Nós estamos dobrando a quantidade de zero. Se aqui é 100, se eu colocar ao quadrado, esse 100 vira quanto? Vamos lá, bonitos. Esse 100 vira 10.000. Então, seria 10.000 hectômetro ao quadrado. Então, aqui seria 10.000. Se aqui é 10 em metro, desculpa, é 10 no comprimento, se eu trabalhar em metro ao quadrado, vira quanto? 100. Então, seria o valor de 100 decâmetro, tá? Lembrando que o metro representa 1, não vai mudar nada. Aí nós temos o decímetro. Eu vou escrevendo aqui. Lembra sempre, decímetro. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, decímetro é 1/10. Se eu estou no quadrado, que é a minha área, vai virar quanto aqui? Lembra que eu não vou trabalhar, não vou mexer com o número 1. Lembra em quantidade de zero que eu vou transformar. Quantas casas decimais teria que aparecer aqui? Se aqui eu tenho 1, lá é o quadrado, que é 2, quantas casas decimais aparecem? Não me deixe falando só, meus amores. Isso, 2 casas decimais. Então, ficaria 1/100. Vamos lá. Se eu tenho, ó, na casa de centímetro em comprimento, 1/100. Quanto, ó, lembra lá? Lá já tem, lembra que ali é o quadrado. Eu estou olhando aqui na casa decimal, é ele que eu vou fazer a mudança. Se aqui já tem 2, eu vou acrescentar mais quanto agora também para dobrar essa casa decimal? Não me deixem só, não me deixem só, gente. Vai ficar 0,0001, isso mesmo. E o milímetro, na casa decimal, né? Se fosse comprimento, seria 0,001. 1 milésimo. Como é que ficaria depois? Vamos lá, bonitos? Não me deixe só. Então, vamos lá. Então, acrescentaria aqui. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria isso aqui pra gente, ó.
Isso seria para nós poder fazer os nossos cálculos, tá? Para a gente poder calcular. Agora, vamos olhar o seguinte aqui, pessoal. A regra é a mesma. Só para a gente lembrar. O que está acima de metro representa os múltiplos, que é maior que o número 1. O que está abaixo dele representa o submúltiplos, menor que o número 1. Por isso que ele aparece em casa decimal, ok? Se a gente for olhar o seguinte, ó. No primeiro, nós já sabíamos que era de 10 em 10, a nossa escada. Se a gente for olhar aqui no exercício, tá? Olhar na nossa escadinha, de quanto em quanto está indo essa escadinha? A primeira era de 10 em 10, porque era só o comprimento. Eu estou falando de um quadrado que é a área. Qual seria esse intervalo? Vai de quanto em quanto para ir aumentando? Bonitos. De quanto em quanto? Que eu estou contando aqui. Então, novamente, ó. De quanto em quanto? De que maneira estou contando essa minha escadinha? A primeira era de 10 em 10. A segunda é de quanto? Ela saiu, né? Então, vamos lá, ó. O pessoal tá bem caladinho aí, hein? A segunda escadinha, então eu vou colocar aqui para vocês. É de 100 em 100. Se a gente for pensar no número 100 vezes 100, 10 mil. 10 mil vezes 100, 1 milhão. Vou fazer de novo a escadinha aqui, ó. Então, nós temos quilômetro quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Essa é a nossa retinha que a gente vai fazer nossa escadinha. Só para a gente lembrar, pessoal, ó, você acabou de falar. Ele vai de 100 em 100, para ficar mais fácil. Vamos lembrar a nossa regrinha da escada. Se vocês descer a escada, nós vamos fazer a multiplicação. Se você for subir a escadinha, vamos fazer a divisão. É a mesma regra que a gente utilizou na unidade de comprimento. Então, é igual. Então, primeiro, ó, se eu desço, eu vou multiplicar. Se eu subir, eu vou dividir. Lembrando, professora, de que maneira eu vou fazer a minha divisão? Eu vou dividir por 100. Quando eu for descer a escada, eu vou multiplicar por 100, porque ele está indo de 100 em 100. Dúvida aqui, pessoal? Pergunta. Não. Não. Então, tira uma foto daquela ali, que aquela ali é mais importante. E eu vou colocar o exemplo aqui para a gente lembrar. Vinícius, você está entendendo a aula? Você está quieto? Tá entendendo, Vinícius? Aqui.
Vamos. Coisa aqui. Tá dando para enxergar a lousa, né? Sim. Sim? Então, vamos lá nos exemplos. Vamos lá. Essa cruz vai em cima. Vamos lá para a gente entender aqui. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Prestem atenção aí na aula, tá? Então, vamos lá. Vocês têm aqui, ó. Transforme 5 metros ao quadrado em milímetros. Então, vamos lembrar que a gente já trabalhou na última aula, tá? Aonde nós estamos na nossa escadinha? Então, vamos lá. Ele fala pra gente, ó, vou circular aqui. Vou pegar uma verde aqui, ó. Ele fala para vocês que nós estamos em metro quadrado. Então, nós estamos aqui, ó. Nós estamos em metro quadrado e eu quero transformar ele em milímetro ao quadrado. Essa é a pergunta do exercício. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu estou aqui. Aonde nós estamos? Metro ao quadrado. Ele pede para você chegar aqui embaixo. Milímetro ao quadrado. Pergunto para vocês, quantas escadinhas nós iremos descer do vermelho até o azul? Sétimo ano A, fala com a professora. Felipe, 3 escadinhas. Obrigada, Felipe. Então, nós vamos, ó. Então, vamos lembrar a nossa regrinha da escadinha. Aonde está o número na escada, eu não conto. Eu vou contar o que está abaixo dele. Então, seria 1, 2, 3 casinhas. Então, 3 escadinhas. Lembre o seguinte, ó. A nossa escada agora vai de 100 em 100. Então, eu tenho que multiplicar. Então, seria aqui, ó. 100 vezes 100, só aqui já dá 10.000. 10.000 vezes 100 vai dar 1 milhão. Então, seria isso aqui para nós, ó. 5 vezes 1 milhão. Se a gente multiplicar 5 vezes 1 milhão, vai dar 5 milhões. Qual que é a nossa unidade que nós estamos procurando? Milímetro ao quadrado. Coloque aí no caderno de vocês. Ou tira uma foto. Vou colocar um 2 aqui. Transformar.
Pode explicar o número 2 ou ainda não? Pode explicar. Pode. Então, vamos lá, ó. Eu tenho ali, transformar 20.000 metros ao quadrado em quilômetro ao quadrado. Então, aqui, ó, vou circular. Nós estamos, ó, a unidade que eu estou trabalhando é em metro ao quadrado. Ele fala que esse metro ao quadrado nós iremos transformar em quilômetro ao quadrado. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, para a gente não confundir. Então, onde nós estamos? Nós estamos aqui, ó. Unidade metro ao quadrado. Eu quero chegar na unidade de quilômetro ao quadrado. Pergunto para vocês, quantas escadinhas nós iremos subir? Estou aqui embaixo para subir para cá. Quantas escadas que nós vamos subir? Nós vamos subir 3, como o Felipe diz aqui, ó. Então, vamos contar, ó. Põe na cabecinha de vocês quando trabalhar com a escadinha. Aonde ele está na unidade de medida, eu não conto. Eu vou contar aonde eu vou colocar ele. Então, seria 1, 2, 3. Nós já fizemos esse de 3, né? Que é 1 milhão. Então, seria, ó, 100 vezes 100, 10.000. 10.000 vezes 1.000, 1 milhão. Então, nós temos, ó, 20.000 vamos dividir por 1 milhão. Então, eu vou colocar aqui, ó, de pé a continha. 20.000 dividido por 1 milhão. Ó, vamos lembrar a nossa regra que a gente já falou na última aula? O valor de 20.000, para ficar mais fácil para dividir, tá? Ele é menor que 1 milhão. O que nós vamos fazer, ó? Eu vou colocar um zero em cima, acrescentar um zero embaixo e a vírgula. Então, vocês têm aqui, ó, 200.000 é menor que 1 milhão, não dá para dividir. Então, eu vou acrescentar mais um zero em cima e outro zerinho embaixo. O que eu fizer em cima tem que igualar embaixo, ok? Aí, eu vou olhar de novo aqui no número, ó. Vocês têm aqui 2 milhões. 2 milhões é maior que 1 milhão. Então, 2 milhões dividido por 1 milhão vai dar um número 2. 2 vezes 1 milhão, 2 milhões. Para chegar nele, 0. Então, nossa resposta vai ser 2 centésimo quilômetro ao quadrado. Se vocês estão percebendo, não esqueçam a unidade de medida. Pergunto para vocês. Exemplo número 1. Exemplo número 2 da escadinha. De subir e descer. E de transformar. Há alguma dúvida? Não. Nenhuma? Não. Vinícius, você entendeu? Eu não estou te ouvindo. Vinícius? Acho que ele não está na sala. Ou precisou sair. Então, só vou explicar uma coisinha só que na sala já está no finalzinho eu terminando, tá? A unidade diária não é somente através dessas transformações que nós temos, tá?
Quando falamos de medida agrária, nós também utilizamos referente à área. Só que eu não posso falar para você assim, que, por exemplo, que uma fazenda tem 1.000 quilômetros ao quadrado. A gente fala por hectares, que representa essa nossa medida que nós iremos trabalhar. Então, nós temos o seguinte, ó. Vou apagar aqui, ó. Então, para vocês entenderem. Área agrária também é medida por área. Vou colocar aqui, ó. Área agrária, tá? Como é que a gente mede essa área agrária? É a mesma coisa, ó. Lembrando que nós trabalhamos com um quadrado que representa o valor da área. Só que lembre o seguinte, a nossa medida da nossa área, de cada lado, já que é uma área, tá? Representa 1 metro ao quadrado, que seria o valor total da nossa área. Como é que nós iremos representar esse valor para a gente, tá? Para ficar mais fácil. Então, 1 hectare é igual a 10.000 metros ao quadrado. Então, nós vamos transformar tudo que for unidade de metro, tudo que for hectare, na verdade, é o tamanho. Então, é o tamanho da fazenda, é o tamanho de um terreno, tá? Que representa o tamanho dessa área. Então, nós vamos estar utilizando essa transformação aqui. 1 hectare é igual a 10.000 metros ao quadrado. Agora, como exemplo, tá? Para a gente entender aqui, ó. Vou fazer só um, só porque não vai dar para fazer todos. Para ficar bem mais fácil, para vocês não se perderem, tá? Vou fazer assim para vocês entenderem. Se eu estou aqui, ó, cadê minha mão? Eu estou do lado esquerdo. Estou vindo para o lado direito, vai ficar mais fácil. Vocês irão fazer uma multiplicação. Então, eu vou pegar o meu valor e multiplicar por 10.000. Se eu tenho a medida da área e eu quero transformar em hectare, vocês irão fazer uma divisão. Então, quer dizer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar por 10.000, só para vocês entenderem aqui. E aqui eu vou dividir por 10.000, para ficar mais prático. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Então, vocês têm assim, ó. Quantos hectares que é o HA, né? Tem uma chácara de 25.000 metros ao quadrado. Então, nós temos o seguinte, ó, eu tenho o tamanho da área. A área eu conheço. Eu não conheço do exercício qual seria esse hectare, tá? Qual seria a extensão
do tamanho desse sítio, tá? Pode ser em forma quadrada, pode ser uma forma retangular, que representa essa área, ou até mesmo ela pode ser formada por um triângulo, essa é a minha área, tá? Que é o valor desse hectare. Então, vamos lembrar o seguinte, que a professora colocou ali para vocês, tá? Toda vez que eu estiver na unidade de metros e eu quero transformar na unidade de hectare, eu vou pegar o meu valor e dividir por 10.000. Então, no caso, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho 25.000 que eu vou dividir por 10.000. Tá? Vou fazer a minha divisão. Então, tá aqui, ó. 25.000 dividido pelo número 10.000. Se a gente for olhar o seguinte, ó. Posso até cortar a quantidade zero, ó. Primeiro zero, corto com o primeiro. Segundo zero, corto com o segundo. Terceiro zero, eu corto com o terceiro. Sobrou pra gente 25 dividido por 10. Então, vocês têm 25 dividido por 10 vai dar 2. 2 vezes 10, 20. Para chegar no 25, falta 5. Aí vocês têm o número 5, ele é menor que o número 10. Então, nós vamos acrescentar um zero e a vírgula. Então, vocês têm 50 dividido por 10, 5. 5 vezes 10, 50, para chegar nele zero. Então, nós temos 2,5 hectares. Lembrando que eu estou trabalhando com unidade de medidas. Agora, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, eu tenho hectare e eu quero transformar ele em metros ao quadrado. Então, vou colocar um exemplo, ó. Vamos fazer ao contrário agora. Então, vocês têm, ó, quantos metros quadrados tem uma plantação de 47,5 hectares. Para a gente encerrar aqui, tá? Então, nós temos o seguinte, ó. O que nós temos? Eu tenho agora o valor do hectare, que na verdade seria o tamanho, aonde está essa plantação. Só que eu não tenho a medida total. Eu sei que ele está num pedaço. Num pedacinho de terra, eu sei que eu tenho essa quantidade de plantação. Eu não sei o tamanho da área, tá? Então, vamos aproveitar aqui, ó, só para terminar. Eu estou nessa unidade, hectare. Eu quero transformar em área, metro ao quadrado. Então, nós vamos multiplicar por 10.000. Então, vai ser isso aqui, ó. 47,5 vezes 10.000. Só vou multiplicar aqui para terminar. 27,5 vezes 10.000. Então, eu multiplico 5, 7, 4. Acrescento os 4 zeros de 10.000. Só que vou mandar o seguinte, ó.
eu tenho uma casa decimal. Então, ela tem que aparecer. A vírgula está na direita, mais uma para a esquerda. Então, nós temos que o valor da área da plantação, 475.000 metros ao quadrado. Dúvida aqui, pessoal? Pergunta? Não. Nenhuma? Então, é assim, ó. Eu já vou liberar para vocês o roteiro dessa aula aqui, tá? Como eu falei para vocês, aqueles alunos que estão lá no Google Sala de Aula já tem esse roteiro e já tem os 2 roteiros das práticas experimentais. Mas eu quero que façam só o roteiro número 1. O 2 não é para fazer agora, tá? Eu vou alterar ali a data do roteiro, mas não é para fazer. Só quero o roteiro número 1 da prática experimental e o roteiro número 2 de matemática. Eu quero agradecer, tá? Pela participação de vocês, agradeço os pais de vocês por estar aí colaborando, contribuindo aí com o aprendizado de vocês. Fico muito feliz quando vocês entregam as atividades. Então, dou parabéns para quem assistiu a aula no mesmo dia já entregou o trabalho. Então, estão de parabéns, tá? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. E a gente vai se ver na aula de amanhã. Aí, amanhã, vamos fazer uma correção de roteiro do primeiro bimestre. Então, beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau, beijos. Tchau. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Aí, você vai estar pro Vinícius. Sumiu. Gente, pelo amor de Deus. Aconteceu aqui. Interromper a gravação.